O herói, o senhor do drip, o Hasher da razão, o El Chiang. Um homem que todos que conhecem a história de Honkai Impact devem conhecer, e aqueles que estão começando com Honkai Star Rail com certeza já ouviram falar. Um dos atuais membros do Expresso Astral e antigo líder da Anti-Entropy. Esse incrível, lindo e maravilhoso personagem que atualmente se encontra em Star Rail. Muitos se perguntam como mesmo foi para lá e o porquê ele foi. E como eu havia percebido que até agora não havia feito realmente um vídeo oficial explicando isso, hoje eu decidi trazer um vídeo explicando o porquê o El Chiang foi para Star Rail. Algo que eu achei necessário fazer antes de trazer o próximo resumo da obra. Mas seja como for, eu quero deixar claro que esse vídeo conterá muitos spoilers para o pessoal de Honkai Impact. Então se você não gosta nem um pouco de receber spoilers, já vaza desse vídeo, deixando aquele like e compartilhando para ajudar. E se você for totalmente novato nesse universo, começando com Star Rail, eu quero deixar claro que talvez você não consiga entender tudo desse vídeo, pois será necessário o conhecimento de pelo menos os resumos de Honkai até agora, já que algumas vezes eu citarei alguns nomes e acontecimentos que só quem acompanhou os resumos ou conhece a história de Honkai tem conhecimento sobre. Mas bom, com tudo isso deixado claro, vamos parar de perder tempo, pega seu cafezinho, se inscreve se não for inscrito e deixa o like, e bora que o vídeo tá começando! Bom, primeiramente, para começarmos a explicar o porquê o El Chiang foi para o Honkai Star Rail, precisamos explicar o que estava acontecendo no mundo naquele exato momento. Isso pois atualmente estávamos no que é conhecido como a Era do Pós-Odisseia, ou a Era do Futuro. Bom, mas dizendo assim deve ser um pouco complicado, por isso eu vou explicar um pouco o que são essas eras, até porque isso vai ser necessário num vídeo futuro que eu farei sobre Gunsgirl Z. E então é bom vocês já terem uma ideia sobre o que é. No universo de Honkai, eras é como se fossem as partes de Jojo, se você conhece o anime. Cada era ou cada parte acontece com um protagonista diferente, uma história diferente, um vilão diferente, mas ainda assim se passam no mesmo universo. Se passam no mesmo mundo, na verdade. Tirando algumas partes de Jojo, mas não é a questão agora. Eles seguem uma linha do tempo, como fazem parte do mesmo mundo. Às vezes, um vilão pode voltar, o protagonista pode acabar se encontrando com outro protagonista, é exatamente igual. Se você conhece Jojo, fica meio fácil de entender. E o que separa cada era é cada protagonista? Não. Diferente de Jojo, o que separa cada era em Honkai Impact é a batalha contra o Hasher do fim. Cada era é separada por cada confronto da humanidade contra o Hasher do fim, e aí se eles perdem, acontece novamente o loop e a humanidade reseta. Mas se eles acabam ganhando, a história prossegue e mostra o que aconteceu após esse confronto. É importante que vocês entendam isso, principalmente pro vídeo de Gunsgirl Z, porque enquanto o Honkai Impact só tem 3 eras, que seria a antiga era, a nova era e a era do futuro, em Gunsgirl Z não, lá tem mais. Então é bom vocês entenderem um pouco disso antes de eu começar a falar de Gunsgirl Z. Agora explicado o que é era, podemos continuar. Bom, basicamente depois do final dessa era atual, essa história que a gente estava vendo, com a Kiana, a Bianca, o pessoal da Santa Freya, Anti-Entropy e Shixel, chegamos basicamente na batalha final contra o Hasher do fim. E quem acompanhou a história de Honkai viu o que é que aconteceu. Foi lindo, incrível, eu fiquei com uma forte depressão depois daquele final. Sério, Roio, porque você fez aquilo? Quem acompanhava na época até viu o post na comunidade que eu fiz. Nossa, foi pesado e tal. Mas de boa, continuando. Depois desse confronto final, finalmente tivemos uma vitória contra o Honkai. Eu falei que teria spoilers, então não vou me segurar. A humanidade conseguiu essa luta e pela primeira vez, sério, pela primeira vez, porque em Gunsgirl até hoje não tivemos essa vitória. Infelizmente acabou sendo através de muitos sacrifícios, muitas mortes, foi tenebroso de tão triste, mas não vamos nos concentrar porque seria spoiler à toa, não é tão importante assim pra você entender o que tá acontecendo aqui. E aí a história de Honkai Impact acabou, se encerrou. E esse é um fato inegável, não importa o que as pessoas, não importa que você entre em vídeo de pessoas falando ou comentários do pessoal aí embaixo dizendo não, a história não acabou, sei lá o que, aí você ignora, porque aí aquele pessoal que fala tipo, não, Naruto não acabou, Boruto ainda tá aí, ou então por exemplo, Pokémon não acabou, tem um novo Pokémon, eles falam como se a história tivesse continuada só porque acontece no mesmo mundo, mas obviamente a história acabou e uma nova se iniciou, não importa que seja no novo mundo, é uma nova história, aquela que a gente via, aquele Honkai Impact que a gente viu até agora, que tá tendo nos resumos, essa história sim finalizou. E uma nova história vai começar.
Mas isso não muda em nada. Se essa história, por exemplo, for boa ou ruim, não vai impactar a história que a gente estava acompanhando até agora. Eu classifico a história que a gente viu como épica, perfeita, uma das minhas favoritas. Não, a minha obra favorita. Mas agora isso não é garantia que essa nova história, por exemplo, vai ser boa ou ruim. Não vá com aquelas expectativas no alto, falando, nossa, essa nova história vai ser... Não pense nisso. É tipo aquele pessoal que acha que vai entrar em Boruto esperando ver a continuação de Naruto. Não, é uma nova história. É só ver como os personagens ficaram mais fracos. Muita gente ficou aparecendo lá, mas... É Boruto, eu não gosto. Eu não sei se tem alguém que gosta aí assistindo esse vídeo. Mas até você deve admitir que não é a continuação de Naruto. É uma nova história. Mas antes que eu acabe até me perdendo, o que é que aconteceu depois do final exatamente? Depois do final de Honkai Impact, tivemos um capítulo extra, que é o Honkai 1.2, que é também conhecido como o Arco da Cilly, que basicamente mostra o que aconteceu após o final de Honkai Impact. É tipo, se você lê mangá, você sabe que às vezes quando uma obra acaba, algum mangá acaba, os autores lançam aquele capítulo 1, tipo, se o mangá acaba no 40, tem o 40.1. Se o mangá acaba no 100, acaba no 100.1. Que tipo, não é um capítulo novo, é só uns extras mostrando o que rolou com cada personagem. E aí esse da Cilly é meio que isso, mas ao mesmo tempo também é um capítulo pra desenvolver mais outras coisas que vão ser usadas no futuro, pra desenvolver a própria Cilly, e alguns outros personagens que apareceram, mas infelizmente não tiveram tanto tempo. Também já tá confirmado que vai ter um capítulo extra da Furua, pra mostrar os outros personagens que não apareceram no da Cilly, e é possível que tenha até outros antes realmente de Arroyo começar a focar nessa nova história que ela andou prometendo. Sim, porque tá previsto que vai lançar uma nova história após o final de Honkai. E então, após o final da história de Honkai Impact, como eu falei no arco da Cilly, foi mostrado o que aconteceu com cada personagem, pelo menos alguns, não todos, mas a maioria. Assim como também o que acabou acontecendo com o mundo, pois embora o Honkai tenha sido derrotado, o mundo não magicamente voltou ao normal, ficou a mil maravilha, pronto, podemos seguir nossas vidas como nada tivesse acontecido. Não, o mundo ainda estava uma completa ruína, até porque, né, olha o tanto de confusão que aconteceu nele, olha o tanto de batalha contra Hasher maluco que seguia destruindo o continente, ou até umas briguinhas de família que abalavam o mundo. Obviamente o planeta ficou só um caos depois dessa confusão toda. Além de que nem todas as bestas Honkais desapareceram assim que o Honkai foi derrotado, meio que com o tempo a energia Honkai ia desaparecer. Pra ser mais exato, com 10 anos, assim, mais ou menos, a energia ia desaparecer. E como o mundo tava nessa completa ruína, ainda tinha bestas Honkais causando problemas até que todas desaparecessem, a humanidade ainda precisava de alguma organização que ajudasse a resolver todos esses problemas. E então a responsabilidade por cuidar disso acabou sendo da Shixel, que seria responsável de ajudar e proteger as pessoas, enquanto esses problemas ainda aconteciam e o mundo se reerguia. Mas aí você pode pensar, pera aí, quer dizer que a Shixel ainda existe? E alguém confia na Shixel depois de tudo que eles fizeram? Mas calma, durante o arco do Otto, um bagulho que simplesmente explodiu a cabeça de todo mundo, fazendo as pessoas se perguntarem o quê? Foi que, meio que durante o arco, o Otto saiu, anunciou oficialmente que sairia da liderança da Shixel em uma transmissão global e anunciou que aquele que sucederia ele e seria a nova comandante da Shixel, recebendo o controle total, seria sua neta Teresa. Algo que simplesmente bugou a cabeça de todo mundo, tanto a gente que estava acompanhando na época, como também dos personagens, afinal não fazia sentido nenhum. Se você acompanha esse resumo, tá ligado que já faz um tempo que a Teresa meio que saiu da Shixel e se juntou à Anti-Entropy. E como eles agora estavam meio que sendo inimigos, não fazia sentido nenhum o Otto simplesmente dar a liderança pra Teresa, mas foi o que aconteceu. Quando chegar nesse resumo, vocês vão ver que é realmente um bagulho de explodir a cabeça. Mas eu simplesmente achei foda pra caramba. Principalmente quando foi explicado por quê. Porque aí você nota que o cara tava controlando tudo desde o começo. E então, depois desse arco, meio que como a liderança ficou com a Teresa, e agora a Shixel já não era mais um lugar tão corrupto, nunca foi realmente, só era meio do mal porque tava sob a liderança do Otto. Mas a questão é que eles, como a própria Bianca falava, eles nunca foram realmente ruins. Eles eram a organização que protegiam as pessoas, só o Otto que era meio doido das ideias. E como ele saiu e a liderança foi pra Teresa, a Shixel se tornou realmente uma organização que ajudava as pessoas, exatamente com o propósito que ela havia sido criada. Tanto que depois dessa batalha final, finalmente tivemos o que muitos aguardavam dentro da história, que foi a reestruturação completa da Shixel, a junção da Shixel com a Anti-Entropy,
que originalmente era uma organização só, quem acompanha os resumos também sabe, mas que acabaram se separando após aquela treta do Joyce com o Otto. Mas agora que a Teresa estava no controle e a Teresa já havia feito amizade com a Anti-Entropia, ela até estava trabalhando junto com eles por bastante tempo, eles voltaram a ser uma só. E aí você se pergunta, tá, Anja, mas por que você falou tudo isso? Pois agora é importante. Agora que a batalha final aconteceu e as organizações voltaram a ser uma só, houve uma tomada de decisão extremamente importante, que era: quem vai ser o líder principal da organização agora? Agora que a organização se juntou, tínhamos dois líderes principais. O antigo líder principal da Anti-Entropia, que é o El Chiang, e o novo líder principal da Shixel, que é a Teresa. Mas quem dos dois controlaria a organização? Quem seria o principal representante? Einstein e Tesla, por exemplo, eram quem mais estavam se perguntando por isso. Eles até fizeram bastante plano sobre uma votação, como o negócio devia ser decidido. Foi até engraçado de ver isso no Arco da Cilha, elas lá falando que tinham todos os preparativos pra ver quem é que seria o líder, só que no final não adiantou de nada, porque nesse exato momento o Elch chegou e anunciou formalmente que simplesmente iria deixar a Anti-Entropia e a Shixel e não iria mais se envolver com isso. Basicamente o cara falou: pronto, eu resolvi o problema do Honkai, agora eu não quero mais saber disso, falou, tchau, vou tirar férias, não quero mais nem saber desses problemas, vocês que se virem com isso. E aí o cara simplesmente sai desse jeito, vai até um dos antigos quartéis generais da Anti-Entropia, pega ele, expulsa todo mundo de lá e transforma esse quartel-general em um estúdio de animação. E aí ele volta a trabalhar com a animação dele, com o anime dele, que quem acompanha também os resumos tá ligado que esse é o anime que o Siegfried via quando criança. Na moral, quando eu li isso eu ri tanto, tá ligado? O cara falando, não quero mais nem saber de treta, eu vou ficar no meu animezinho, dane-se. Deixando a própria Einstein Tesla completamente assustada, sem acreditar, porque tipo, o cara fez isso do nada, não avisou ninguém, só saiu e acabou. E elas que estavam fazendo todos esses preparativos pra decidir quem seria o líder, meio que foi em vão, porque ele só saiu e acabou. Então acabou sendo a Teresa. Resolveu o problema de quem acabaria ficando com a liderança, mesmo assim acabou sendo uma falta enorme, porque eles perderam simplesmente o Elch. Mas eu acho simplesmente justo, porque o cara passou a vida dele nesse confronto, passou a vida lutando contra o Honkai, e agora que finalmente a treta com o Honkai acabou, ele tem total direito de tirar férias e curtir o resto da vida. É a hora da aposentadoria do velhinho. E aí vai ter esses capítulos extras explorando esse tempo que vai passar logo após a história principal. E depois temos um time skip de 8 anos para mostrar o que está acontecendo agora com o planeta. Que aí é quando começa a nova era, ou a era do futuro. Chamado principalmente de Post-Odisseia ou AFO, é uma nova era onde o protagonista da vez é o Adam, um dos pouquíssimos homens com capacidade de usar a energia Honkai e o primeiro a estudar no Santa Freya. Ele agora como um dos membros da nova Shixel, que estava sob a diretoria da Teresa, começaram a cuidar do planeta também, já que havia se passado só 8 anos, então ainda aparecia algumas bestas Honkais e tal. Mas acontece que o principal vilão da vez é o Povo do Céu. Quem acompanha os resumos também tá ligado quem são eles, não é a primeira vez que esse Povo do Céu é citado. Lá naquele evento com o Sugars, o pai da Himeko e o Elch, até que ele era o protagonista, tivemos os Povo do Céu aparecendo pela primeira vez, mas não era meio que ele, era só o Ryonosuke se passando por eles, fingindo que iria começar um ataque do Povo do Céu para conseguir atrair o Elch e aí conseguir ter o confronto com ele. Só que agora é sério, o Povo do Céu realmente chegou, querendo roubar a energia Honkai do planeta. Só que é meio triste porque eles chegaram exatamente no momento onde a energia Honkai quase não tem mais. E aí eles tiveram que armar um plano com um humano que eles encontraram, bastante inteligente, para romper um selo que havia na Lua e conseguir roubar a energia Honkai de lá. Angel, quer dizer que a energia Honkai tá selada na Lua? Olha, tecnicamente não, porque no final de Honkai, isso meio que é deixado claro que não, a energia Honkai não tá selada, nem faria sentido, porque alguém selaria a energia Honkai? É o típico erro de alguém maluco, porque deixar o bagulho selado é justamente óbvio que alguém vai tentar tirar esse selo e vai dar ruim. Mas ainda tem os capítulos extras pra mostrar, pode ser que sim. Eu não sei, ainda tem que deixar mais claro o que é que vai estar lá. Também tem que deixar claro se não foi tudo uma enrolação desse humano que tava ajudando eles. Porque a pessoa que tava ajudando eles, esse humano, era ninguém mais, ninguém menos do que o Void Archive, outro personagem importante, para entendermos como o Elch vai para o mundo de Star Rail. Então vamos falar aqui um pouco sobre quem é o Void Archives.
Se você é de Star Rail ou de Honkai Impact, com certeza já deve ter ouvido esse nome, mas pode ser um nome estranho ou você não ser muito familiar com ele. O pessoal de Star Rail conhece o Void Archives, porque há um tempo quando o Luot apareceu, todo mundo ficou naquela, não, Luot é o Void Archives. E o de Honkai Impact conhece o Void Archives porque o Void Archives é nada mais, nada menos do que uma chave divina. Se vocês acompanharam os resumos de Honkai Impact, devem se lembrar daquela época enquanto o Otto era uma criança, a Kallen era uma criança e o pai da Kallen morreu. E o Otto, sendo o grande gado que ele é... O Otto, sendo um grande amigo que ele é, decidiu que para fazer a amiga dele parar de chorar, todo aquele lance, iria trazer o pai dela de volta à vida. E foi quando ele foi na propriedade dos Apocalypse e encontrou no subterrâneo uma chave divina, no formato de um cubo dourado, que possuía consciência e havia tentado barganhar com ele, falando que se ele entregasse seu corpo e sua vida para a chave, ela traria o pai de Kallen de volta à vida. Mas Kallen acabou fazendo com que esse plano da Void Archives não funcionasse porque fez o Otto mudar de ideia, dizendo que não queria que ele se sacrificasse. Mas o Void Archives, por outro lado, percebeu que, como não iria dessa vez, decidiu ficar ainda no corpo do garoto, esperando a oportunidade de um dia conseguir tomar seu corpo. E a partir daí que começa a vida de prisioneiro do Void Archives. Vida de prisioneiro do Void Archives? O que você quer dizer com isso, Angel? Você provavelmente está pensando agora. Bom, é que basicamente, o Void Archives continuou no corpo do Otto, planejando um dia conseguir tomar seu corpo através de alguma barganha, algum negócio. Ele tecnicamente pensou em ser aquele demôniozinho que fica no ombro tentando o garoto até um dia conseguir tomar seu corpo. Só que é do Otto que estamos falando, gente. Ele basicamente se aproveitou disso para utilizar o Void Archive como seu escravo, basicamente. O Void Archive era sempre daquela, olha, se você fizer aquele negócio comigo, aquele trato, você vai poder utilizar meus poderes, meu conhecimento e tal. E o Otto sempre naquela, não dizia não, também não sim. E no final acabou usando os poderes do Void Archive como queria, seu conhecimento como queria, usou em seus planos. E no final nunca entregou o corpo pra ele. O cara usou ele de gato e sapato e o Void Archives não pôde fazer nada contra. Ele queria manipular o Otto, mas acabou que foi ele que foi manipulado. Também é o menino Otto que estamos falando. Ele nunca teve uma chance pra começo de conversa. Mas aí você deve estar pensando, mas pera aí, o Void Archives não aparece com o corpo? Quer dizer que no final ele conseguiu? Conseguiu nada. Depois que o Otto usou ele pra tudo que ele queria e finalmente conseguiu seu plano, e aconteceu aquilo que sabemos que aconteceu com o Otto, ele descartou o Void Archives, porque não precisava mais dele, e aí o Void Archives ficou sem corpo, sem receptáculo, sem nada. Só que aí, como o Otto não estava mais nesse mundo, ele se lembrou de algo. Embora o Otto não esteja mais aqui, isso não significa que os corpos dele ainda não estejam. De novo, se você acompanha Honkai Impact, você deve se lembrar que o Otto, para estender a vida dele, havia começado a criar clones de si mesmo, e assim ele transferia sua consciência e alma para outro corpo, e assim conseguia continuar vivo por mais tempo do que um humano normal. E acontece que o Void Archives percebeu que, como o Otto não estava mais aqui, ainda havia vários clones dele lá no porão da Shixel que ele poderia usar, já que ele percebeu que o corpo do Otto era compatível consigo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Void Archives que vemos no Poste Odisseia é basicamente a chave divina, utilizando um dos clones de Otto como hospedeiro. E como a casca estava vazia, o clone estava completamente vazio, já que o Otto ainda não havia transferido sua consciência e alma, ele nem precisou fazer nenhuma barganha, nem nada, só pegou e usou. Mas o interessante é que o cara, a arma onisciente, como todos chamavam na antiga era, precisou esperar a verdadeira genialidade que era o Otto sair, pra aí então ter uma chance de conseguir um corpo. Coitado do Void Archives, nunca será um Otto. Mas aí então, depois que ele conseguiu seu corpo, ele foi sequestrado pelo povo do céu. É sério, cara. A vida do Void Archives é cada vez mais deprimente, velho. Depois de ser simplesmente sequestrado pelo povo do céu, ele foi forçado a participar de seus planos para que conseguissem romper o selo e então conseguir a energia Honkai que queriam. Meio que dá a entender que possivelmente o Void Archives estava manipulando tudo, já que ele tinha seus motivos para também querer romper o selo, e também porque ele meio que odiava a energia Honkai. Ele odeia a energia Honkai por causa que ele é um dos fragmentos de Prometheus, tem toda uma lore por trás, mas basicamente ele odiava. Ele viu que esse povo do céu estava querendo se envolver com a energia Honkai, percebeu que seria oportunidade
cidade perfeita e ajudou simplesmente pra resolver esse problema. Mas voltando a focar no Poste Odisseia, durante os acontecimentos do Poste Odisseia, que vemos lá o Adam e tal, tem um momento que o grupo dos protagonistas acaba descobrindo que o Elt estava desaparecido pela cidade, que por algum motivo havia vindo para a cidade de ST Fontaine, mas simplesmente eles perderam total comunicação com ele, e como isso havia ficado muito suspeito, eles receberam ordens de encontrar o Elt Young. Todo aquele incidente do Poste Odisseia rola, eles acabam descobrindo que tinha um mano ajudando o pessoal do céu. É até engraçado porque logo no começo, quando eu tava lançando até esses capítulos do Poste Odisseia, logo quando eles descobrem, todo mundo, até os personagens, ficam naquela: nossa, o cara que tá ajudando o povo do céu é o Otto. Estamos perdidos. Agora ferrou pra todo mundo. Vai todo mundo morrer. Ele tá de volta e tá ajudando o povo do céu. Deu ruim. Só que depois, meio que eles acabam descobrindo que não era o Otto, e sim o Void Archives. Até a própria Teresa em um áudio fala tipo: ah, não é aquele homem. Ainda bem, podemos ficar mais sossegados. Ninguém leva o Void Archives a sério, cara. E aí eles acabam encontrando o filho do Elt Young e depois o próprio Elt Young. Sim, o Elt tem um filho, que é o Joffrey. Eu já falei isso no fato sobre o Elt, mas basicamente o filho dele é um filho adotado, é um clone do Elt Joyce feito pela Cocolha, e como o Elt Joyce era o herói do Elt, ele decidiu cuidar da criança em vez de simplesmente matá-la ou deixá-la no orfanato. Assim ele conta o que ele estava fazendo na cidade de ST Fontaine, ele fala que sabia sobre esses novos acontecimentos que estavam rolando, sobre o povo do céu, ele dá uma ajuda a todo mundo e tal, mas depois ele fala que vai pra casa porque, embora ele quisesse ajudar, agora ele tem mais o que fazer como um pai, mas ainda fala que uma hora voltará pra dar mais uma força. E aí nosso querido Elt Young se separa do grupinho, voltando de trem junto com o Joffrey pra casa e pra sua família, com certeza a Tesla. E então durante sua jornada de volta para casa junto com o Joffrey, acaba acontecendo aquele incidente. Mas antes de falarmos sobre esse incidente que acabou acontecendo com o Elt Young, precisamos falar o que estava acontecendo com o grupo do protagonista lá no Poste Odisseia. Durante suas missões de luta contra o povo do céu, impedindo que eles acabem quebrando o selo na lua, eles acabam recebendo uma mensagem do próprio Void Archives falando sobre o castelo no céu e que eles deveriam fazer um ataque lá. Eles acabam indo, acaba dando aquele ruim lá, e uma briga enorme acaba acontecendo de Adam e os protagonistas contra o povo do céu. Mas acontece que o Void Archives havia planejado tudo aquilo, manipulado tanto o povo do céu quanto os protagonistas do Poste Odisseia para que eles fizessem essa batalha e eles fugissem durante o tiroteio. É literalmente isso que rola, cara. Eles estão lá brigando uma batalha épica e o Void Archives dá no pé, assim escapando do povo do céu. E então depois de escapar, ele meio que nota que o povo do céu já estava fazendo bastante confusão, e como ele já havia alcançado o que ele queria, ele meio que agora decidiu acabar com o povo do céu também, já que ele não precisava mais deles. Só que ele percebeu que sozinho não seria o suficiente, ele precisava de ajuda de alguém, e quem melhor pra se chamar do que o herói, o mito, o dripado, o Elt Young. Void Archives, mesmo que não seja o mais inteligente de todos, ainda tem bastante inteligência. Assim ele dá um jeito de conseguir chegar no trem onde o Elt Young e o Joffrey estavam, e pede ajuda de Elt Young pra cuidar do povo do céu. Mas o Elt dá a mesma resposta que havia dado pros protagonistas lá do Poste Odisseia: não, não tô afim. Eu não vou e ninguém me tira daqui. Vai encher o saco de outro. E aí o Void Archives putão falou: ah, não vai? É, então eu descarrilho esse trem. Causando até o incidente que eu estava falando, que é o trem onde o Elt Young tava descarrilhando. Miserável. Mas mesmo assim ele não convence, acaba rolando uma mini tretinha entre o Elt Young e o Void Archives. Mas depois que o Void Archives mais civilizadamente explica o seu plano pro Elt e diz o porquê ele deveria ajudar, o Elt acaba concordando. Embora ainda não fosse muito do que confiasse no Void Archives. O foda é que ele nem tava realmente com raiva do Void Archives. O Joffrey, o filho dele, falou que ele meio que tava com raiva da cara, da feição do Void Archives. Basicamente ele tem raiva do rosto do Otto. E então depois de conversar um pouco e se acalmar, ele acabou decidindo ajudar. Mas antes de ir nessa nova cruzada com o Void Archives, ele falou que só iria se ele visse seu filho, visse que ele tava bem e deixasse uma mensagem explicando tudo o que aconteceu. O Void Archives aceita, o Elt nota que o Joffrey tava bem, só tava inconsciente, né? E pra conseguir deixar essa mensagem, o Void Archives entra na mente do Joffrey e explica tudo o que havia acontecido. É até quando rola uma interação legal entre o Void Archives e o Joffrey. E eu digo que é legal porque basicamente é um clone do Otto que não é o Otto, conversando com o clone do Joyce que não é o Joyce. É interessante, principalmente pra quem sabe a relação antiga deles dois. E é engraçado também porque é quando o Joffrey fala que o Elt tava com raiva do rosto dele e não confiava. Mas o Void Archives explica que
sabia disso e não era por causa dele, era por causa do Otto. Mas ele falou também que podia dizer a mesma coisa em relação ao Joffrey, porque o corpo dele sentia raiva daquele rosto, mas não era por causa do Joffrey, era por causa do Joyce. E foi engraçadão de ver a relação dos dois. Mas depois de explicar tudo, rolar essa interação dos dois, o Void Archive simplesmente fala: bom, agora eu e seu pai vamos entrar nessa cruzada e bem provavelmente você nunca mais vai ver ele. E assim ele se teleporta junto com o Elrond para uma das naves que havia roubado do povo do céu. Sim, o cara falou isso desse jeito realmente pra traumatizar a criança, tá ligado? Seu pai vai comprar cigarro ali comigo e você nunca mais vai ver ele. E assim rola mais outro time skip, que é mostrando os acontecimentos do mangá Alien Space. Agora o Elrond junto com o Void Archives aparecem em uma das naves do povo do céu, que estava a caminho até uma das estações principais deles. Eles queriam derrotar essa estação principal e aí continuar o ataque contra o povo do céu. O Void Archives começa a falar com o Elrond um pouco sobre o povo do céu, mas isso não é tão importante agora, só se eu estivesse explicando o Poxa de Ceia e tal. Eles facilmente se infiltram na estação espacial, é até engraçado, também tem uma cena que ele e o Elrond se disfarçam de soldados do povo do céu, mas tipo, o Void Archives deixa o cabelo aparecendo e o Elrond fica com o óculos dele na parte de fora da fantasia, mas ainda assim os caras conseguem passar, tipo, meu Deus, esses mamacos do céu realmente não tem QI, cara, como é que eles não perceberam? E aí, depois de se infiltrarem, eles começam a causar toda a confusão, o ataque na estação espacial lá, e o Void Archives começa a vasculhar um dos computadores principais do povo do céu, descobrindo um pouco mais sobre algumas coisas que ele queria, assim como também encontrando uma lista de alvos. O Elrond, percebendo que o Void Archives estava fazendo algumas coisas por baixo dos panos, sabendo que não podia confiar nele, força o Void Archives a contar o que realmente ele estava atrás. Até porque nunca realmente acreditou que do nada o Void Archives decidiu ficar bonzinho e atacar o povo do céu. Depois de forçar um pouco, ele acaba fazendo com que o Void Archives admitisse, e o Void Archives acaba entregando os documentos que havia conseguido e mostrando que ele realmente estava atrás. Até onde a gente sabe, porque pode ser que ele tenha pegado mais coisa nos documentos, não dá pra confiar muito nesse cara não. Mas o que ele acaba mostrando pro Elrond é a lista de alvos. E o Elrond, só de olhar para aquela lista de alvos, começa a ficar bastante desesperado, tal, até um pouco afobado, porque ele nota que o rosto de sua antiga aluna estava nos documentos, o que não fazia sentido, pois ela já havia morrido. Se vocês acompanham os resumos de novo, vocês vão saber quem é essa aluna, é a Himeko. E o Void Archives acaba comentando que ele não precisava ficar tão estressado, não precisava ficar afobado, pois essa não era a aluna dele, já que essa não era a Himeko desse mundo. E olhando para a foto dos documentos, você logo percebe que Himeko era. Sim, era a Himeko do Star Rail. E aí o Void Archives meio que fala: ela não é nem desse mundo, você não precisa ficar tão estressado ou desesperado, é de um mundo diferente, não é problema nosso. Só que o Elrond, como tinha toda aquela relação com a Himeko, que quem acompanha os resumos sabe, e se sentia culpado porque no final não conseguiu fazer nada pela Himeko desse mundo, então se recusava a aceitar que acontecesse algo com a Himeko de outro, decidiu que iria pra esse outro mundo proteger essa Himeko. O Void Archives até rei, falando que não tava nem um pouco afim, só que o Elrond força, falando que ele ia porque ia, afinal isso também era um pouco de responsabilidade dele. E então os dois acabam causando todo o ataque na estação espacial, só que exageram, porque acabam destruindo a estação, como as naves que também estavam lá dentro, e perdendo todo o jeito de conseguir voltar pra casa, fazendo com que o Void Archives risse, falando coisas do tipo: bom, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou ver a sua morte patética. E também reclamando, falando: falou tanto sobre ir pra esse outro mundo, mas você também não tem nem ideia de como fazer isso. Como a gente vai pra um mundo alternativo? E o Elrond sempre sereno e calmo, tranquilão, dripado como é, falando coisas do tipo: se eu morrer tentando fazer o que eu achava ser certo, eu morrerei contente e sem arrependimentos. E aí parecia que realmente os dois iam acabar morrendo no espaço, porque eles perderam total jeito de voltar pra casa. Mas é quando de repente acaba aparecendo uns velhos amigos de Elrond, um pessoal que tava devendo uma pra ele e sentindo que era hora de retribuir, os Sugars. Mas pra ser mais exato, a Kira e essa outra personagem que é importante, mas eu não quero entrar em detalhes sobre ela agora. Se você viu o meu vídeo falando sobre um fato de cada personagem de Honkai Impact, você com certeza tá ligado que a Kira acabou morrendo durante os eventos da segunda erupção, só que em vez de morrer, ela deu uma de protagonista de Zekai e acabou sendo mandada pra outro mundo. Acontece que o motivo por trás disso é que ela acabou sendo ajudada por um Sugar que havia entrado dentro do corpo dela e estava usando ela como receptáculo momentâneo
telefone pra não morrer. Sugars são aquelas bolinhas de pelo que apareceram lá nos eventos do Welch-Yang com o Ryonosuke, e o Welch acabou protegendo porque o Ryonosuke tava usando como bateria. E assim ela foi ordenada para que utilizasse essa habilidade de criar fendas que eram capazes de viajar entre o espaço e as dimensões para ir resgatar o Welch, porque eles estavam devendo uma pra ele. Assim a Kira e essa outra personagem chegam falando que iriam enviá-los de volta pra Terra, o que deixa até o Void Archives impressionado, falando tipo, eu não acredito na tamanha sorte que você tem, porque enquanto a Kira explicava como agora era capaz de viajar pelo espaço com sua habilidade concedida pelos Sugars, ela também fala que era capaz de viajar por universos alternativos, deixando entender que, obviamente, ele se aproveitaria disso para conseguir chegar no mundo de Star Rail. E o mangá acaba falando que esse era o início da nova jornada, deixando entender que com a ajuda dos Sugars ele conseguiu ir para esse mundo alternativo, junto com o Void Archives, como ele já havia planejado, para ajudar Himeko, a quem ele acabou se encontrando, e aí rolam os eventos que sabemos lá em Star Rail. Durante as viagens no Expresso Astral de Himeko, ela acabou se encontrando em algum mundo com o Welch e o Void Archives, porque várias vezes dentro do próprio Star Rail é falado que o Welch estava junto, acompanhado com outra pessoa que simplesmente sumiu. A própria Marcio fala que quando ela foi encontrada tava a Himeko, o Welch e aquela outra pessoa. Também dentro de Star Rail, durante a missão do Luotia, vemos o Welch tendo um flashback dele viajando com o Void Archives, deixando claro que eles realmente chegaram lá. O Welch encontrou-se com a Himeko, rolou alguma interação entre os dois, não sabemos se o povo do céu apareceu e ele cuidou deles, não sabemos muito sobre o que aconteceu logo após o Welch chegar no Star Rail, mas sabemos que ele perdeu o meio de voltar pra casa, até porque ele dependia dos Sugars, mas agora que ele tava nesse outro mundo, como é que ele faria pra voltar? E foi assim, meus camaradas, que o Welch-Yang chegou no mundo de Star Rail, e esse é o motivo pra ele ter ido pra lá. Ele queria proteger a Himeko do povo do céu, e é assim que ele acabou se tornando mais um dos tripulantes do Expresso Astral e está atualmente viajando com eles enquanto procura um meio de voltar para casa. Mas agora você pode pensar, ah, mas o que aconteceu com a família, o pessoal de Honkai Impact, quando percebeu que o Welch não estava mais lá? Eis a questão. Acontece que a gente atualmente ainda não sabe, pois esse evento que eu acabei de falar, cronologicamente falando, é o último acontecimento que temos na linha do tempo de Honkai Impact. Não sabemos de nada que acontece após ele. Até sobre esse evento tem pouca informação sobre. Mas é isso. Agora vocês sabem o que o Welch foi fazer em Honkai Star Rail, como ele foi pra lá, e porque sim, acreditamos que o Void Archive esteja naquele mundo. Seja como for, era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esse vídeo foi mais um diálogo falando tal do que realmente resumindo ou contando a história do que aconteceu. Mas bom, era só isso mesmo, então vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Qualquer outra dúvida, comenta aí embaixo que eu estarei respondendo.